Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, fiat. O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do Céu, de Luísa Picarreta, volume 6. Trecho 31, 11 de abril de 1904. Jesus agradece a Luísa. Continuando o meu estado habitual, depois de ter esperado muito, assim que vi o meu adorável Jesus, disse-me: Tu que tanto me queiras contigo, que queres? O que te importa mais? E eu: Senhor, nada quero, o que mais me importa é só tu. E ele disse: Como não queres nada? Pede-me qualquer coisa, a santidade, minha graça, as virtudes, que eu tudo te posso dar. E eu disse mais uma vez: Nada, nada, só te quero a ti e o que queres tu. E mais uma vez acrescentou: Então não queres mais nada? Eu só basto para você? Seus desejos não têm outra vida em você que eu só? Então toda a tua confiança deve estar só em mim, e apesar de não quereres nada, obterás tudo. E sem me dar mais tempo, como um relâmpago desapareceu. Então eu fiquei muito decepcionada, especialmente porque quanto mais o chamava, não voltava e pensava entre mim: eu não quero nada, não penso, não me preocupo mais somente com ele. E ele parece que não se interessa por mim. Não sei como seu bom coração pode chegar a tanto. E tantos outros disparates que eu dizia. Agora, enquanto estava nisto, voltou e me disse: Obrigado, obrigado. O que é mais, quando o Criador agradece à criatura ou quando a criatura agradece ao Criador? Agora deve saber que quando você me espera e tarda em vir, eu te agradeço a ti. Quando venho logo, você está obrigada a me agradecer a mim. Então parece-te pouco que o teu Criador te dê a ocasião de poder ficar vinculado contigo e agradecer-te? Eu fiquei toda confusa. Trecho 32, 12 de abril de 1904. A paz é o maior tesouro. Esta manhã me sentia perturbada pela ausência do bendito Jesus. Então, depois de ter esperado muito, assim que o vi, me disse: Minha filha, quando o rio está exposto aos raios do sol, vendo dentro dele, vê-se o mesmo sol que está no céu. Mas isto acontece quando o rio está calmo, sem que nenhum vento perturbe as águas. Mas se as águas estão agitadas, apesar de o rio estar todo exposto ao sol, nada se vê, tudo é confusão. Assim a alma, quando está exposta aos raios do sol divino, se está calma, adverte o sol divino em si mesma, sente o calor, vê a luz e compreende a verdade. Mas se está perturbada, embora tenha em si mesma, não sente outra coisa que confusão e perturbação. Por isso considera a paz como o maior tesouro, se deseja estar unida comigo. Trecho 33, 14 de abril de 1904. Se a alma dá a Deus o alimento do amor paciente, Deus dará o pão doce da graça. Continuando meu estado habitual, mas sempre com imensa amargura em minha alma pela privação do bendito Jesus, e que no máximo vem quando já não posso mais, e depois de que quase estou persuadida de que não virá mais. Então, quando eu mal o vi carregando um cálice na mão, me disse: Minha filha, se além do alimento do amor me der o pão de sua paciência, porque o amor paciente e sofredor é alimento mais sólido, mais substancioso e tonificante, porque se o amor não é paciente, se pode dizer que é amor vazio,
leve e sem nenhuma substância. Então pode ser dito que faltam as matérias necessárias para formar o pão da paciência. Portanto, se me deres este pão, eu te darei o pão doce da graça. E enquanto dizia isto, deu-me a beber o que estava dentro do cálice que tinha na mão, que parecia doce, como uma espécie de licor, que não sei distinguir, e desapareceu. Depois disto, vi ao redor do meu leito muitas pessoas estranhas, sacerdotes, homens de bem, mulheres que pareciam que deviam vir ao meu encontro, e alguns deles pareciam dizer ao confessor: dá-nos notícia desta alma, de tudo que o Senhor lhe manifestou, as graças que lhe tem feito, porque nos manifestou o Senhor desde 1882 que escolheu uma vítima, e o sinal desta vítima seria que o Senhor a teria mantido sempre nesse estado, como jovenzinha, tal como quando a escolheu, sem envelhecer ou mudar a mesma natureza. Agora, enquanto isso diziam, não sei como eu me via tal como quando me deitei na cama, sem que tivesse mudado em nada, por ter estado tantos anos neste estado de sofrimento. Trecho 34, 16 de abril de 1904. Jesus e Deus Pai falam sobre a misericórdia. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e vi uma multidão de povos. No meio deles se ouviam rumores de bombas e explosões, e as pessoas caíam mortas e feridas. Os que ficavam fugiam para um palácio próximo, mas os inimigos atacavam-no e matavam-nos com mais segurança do que aqueles que ficavam expostos. Então eu dizia entre mim: como gostaria de ver se o Senhor está entre estas nações para lhe dizer: tem misericórdia, piedade desta pobre gente. Então eu virei e, girando novamente, eu o vi como um pequeno menino, mas pouco a pouco estava crescendo até que ele chegou à idade perfeita. Então me aproximei e lhe disse: amável Senhor, não vê a tragédia que acontece? Não queres fazer mais uso da misericórdia? Talvez queiras ter inútil este atributo que sempre glorificou com tanta honra a tua divindade encarnada, fazendo com ela uma coroa especial à tua augusta cabeça e adornando-te uma segunda coroa tão querida e amada por ti, como são as almas? Agora, enquanto isso dizia, ele me disse: basta, basta, não vá em frente. Você quer falar de misericórdia e da justiça? O que faremos? Já o disse e repito, é necessário que a justiça tenha o seu curso. Portanto, tenho repetido, não há remédio, e para que me deixar nesta terra, quando não posso aplacar-te mais e sofrer eu em lugar de meu próximo? Sendo assim, é melhor que me faças morrer. Enquanto eu estava nisto, vi a outra pessoa por detrás das costas de Jesus bendito e disse-me, quase acenando-me com os olhos: apresenta-te a meu Pai e vê o que te diz. Eu me apresentei toda trêmula, e ele viu e disse: que queres que venhas a mim? E eu: bondade adorável, misericórdia infinita, sabendo que tu és a mesma misericórdia, vim pedir-te misericórdia, misericórdia para as tuas próprias imagens, misericórdia para as obras criadas por ti, misericórdia não para os outros, mas para as tuas próprias criaturas. E ele me disse: então, é misericórdia o que você quer? Mas se você quiser verdadeira misericórdia, a justiça, depois de ter desabafado, produzirá grandes e abundantes frutos de misericórdia. Então, não sabendo mais o que dizer, disse: Pai infinitamente santo, quando os servos, os necessitados, se apresentam aos patrões, aos ricos, se são bons, se não dão tudo o que é necessário, dão-lhe sempre alguma coisa. E eu que tive o bem de me apresentar ante ti, dono absoluto, rico sem termo, bondade infinita, nada queres dar a esta pobrezinha do que te pediu
Não fica acaso mais honrado e contente o patrão quando dá do que quando nega o que é necessário a seus servos? Depois de um momento de silêncio, há agregado: por amor de ti, em vez de fazer por 10, farei por 5. Dito isto, desapareceram, e eu vi em mais partes da terra, e especialmente na Europa, multiplicar guerras, guerras civis e revoluções. Trecho 35, 21 de abril de 1904. Quem tem o título de vítima pode lutar com a justiça. Continuando o meu habitual estado, ouvi ao redor do meu leito pessoas que rogavam a Nosso Senhor. Eu não prestava atenção a escutar o que queriam, prestava atenção só a que já era tarde e que Jesus bendito não se fazia ver ainda. Oh, como se destroçava meu coração, temendo que não viesse, e dizia para mim: Senhor bendito, estamos já na última hora e não vem ainda. Ai, não me dê este desgosto, pelo menos faça-se ver. Enquanto isso dizia, saiu dentro de mim e disse àqueles que estavam ao meu redor: lutar com a minha justiça não é lícito às criaturas, mas só é lícito a quem tem o título de vítima, e não só de lutar, mas de brincar com a justiça. E isto porque ao lutar ou julgar facilmente se recebem os golpes, as derrotas, as perdas, e a vítima está pronta a receber sobre si os golpes, resignar-se nas derrotas e perdas, sem que preste atenção às suas perdas, aos sofrimentos, senão só à glória de Deus e ao bem do próximo. Se eu quisesse me acalmar, tenho aqui a minha vítima que está pronta a lutar e a receber sobre si todo o furor da minha justiça. Vê-se quem estavam rogando para aplacar ao Senhor. Eu fiquei mortificada e mais amarga ao escutar isso de Nosso Senhor. Trecho 36, 26 de abril de 1904. O hábito não faz o monge. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me com o menino Jesus nos braços, rodeada de várias pessoas devotas, sacerdotes, muitos dos quais estavam atentos à vaidade, ao luxo e à moda, e parecia que diziam entre eles aquele ditado antigo: o hábito não faz o monge. E o bendito Jesus me disse: amada minha, oh, como me sinto desiludido pela glória que as criaturas me devem e que com tanta desfaçatez me nega, e até pelas pessoas que se dizem devotas. Eu, ao ouvir isto, disse: querido meu coração, recitemos 3 glórias ao Pai, pondo a intenção de dar toda a glória que a criatura deve à vossa divindade, assim receberá pelo menos uma reparação. Ele: sim, sim, recitemos. E recitamo-la juntos. Depois recitamos uma Ave Maria, pondo também a intenção de dar à Rainha Mãe toda a glória que lhe devem as criaturas. Oh, como era belo rezar com o bendito Jesus! Encontrava-me tão bem que continuei: meu amado, como gostaria de fazer a profissão de fé nas tuas mãos ao recitar juntamente contigo o credo. E ele: o credo recitarás sozinha, porque a ti te corresponde, não a mim, e o dirás a nome de todas as criaturas para me dar mais glória e honra. Então, eu pus as minhas mãos nas suas e recitei o credo. Depois disso, o bendito Jesus me disse: minha filha, parece que me sinto mais aliviado e afastado daquela nuvem negra da ingratidão humana, especialmente das devotas. Ah, minha filha, a ação externa tem tanta força de penetrar no interior que forma um vestido material à alma, e quando o toque divino a toca, não o sentem vivo, porque tem a vestidura lamacenta revestindo a alma, e não sentindo a vivacidade da graça, a graça ou é rejeitada ou fica infrutífera. Oh, como é difícil gozar os prazeres, vestir-se de luxo externamente e desprezá-los internamente. Acontece o contrário, isto é, amar no interior e gozar do que extremamente nos rodeia. Minha filha, considera tu mesma qual não é a dor do meu coração nestes tempos, ver minha graça rejeitada por todo tipo de gente,
enquanto todo o meu consolo é o socorrer as criaturas, e toda a vida das criaturas é a ajuda divina, e as criaturas rejeitam o meu socorro e a minha ajuda. Entra tu a tomar parte da minha dor e compadece minhas amarguras. Dito isto, desapareceu, ficando toda afligida pelas penas de meu adorável Jesus. Trecho 37, 29 de abril de 1904. A vida de Deus manifesta-se nas criaturas com as palavras, com as obras e com os sofrimentos, mas o que a manifesta mais claramente são os sofrimentos. Continuando meu estado habitual, me encontrei rodeada por 3 virgens, as quais, tomando-me a viva força, queriam me crucificar sobre uma cruz, e eu, como não via ao bendito Jesus, temendo, punha resistência, e elas, vendo minha resistência, me disseram: Irmã caríssima, não temas que não esteja nosso esposo. Deixa que te comecemos a crucificar, que o Senhor, atraído pela virtude dos sofrimentos, virá. Nós viemos do céu, e como vimos males gravíssimos que estão por acontecer na Europa, para fazer com que pelo menos aconteçam mais benignos, viemos fazer-te sofrer. Enquanto isso, me trespassaram com pregos as mãos e os pés, mas com tal crueza de dor que me sentia morrer. Agora, enquanto sofria, veio o bendito Jesus e, vendo-me com severidade, me disse: Quem te ordenou que te pusesses nesses sofrimentos? Então, para que me serves? Para não poder nem sequer ser livre de fazer o que quero e para ser um contínuo estorvo à minha justiça? E no meu íntimo dizia: Que quer de mim? Eu nem sequer queria, foram elas que me induziram. E a toma contra mim. Mas não podia falar por causa da dor. Aquelas virgens, vendo a severidade de nosso Senhor, mais me faziam sofrer, tirando e voltando a cravar os pregos, e me aproximavam a ele, mostrando-lhe meus sofrimentos. E quanto mais sofria, mais parecia que o Senhor se apaziguava. E quando o viram mais apaziguado e quase enternecido por meu sofrer, me deixaram e se foram, deixando-me só com nosso Senhor. Então ele mesmo me assistia e sustentava, e vendo-me sofrer, para me reanimar, disse-me: Minha filha, a minha vida manifesta-se nas criaturas com as palavras, com as obras e com os sofrimentos, mas o que a manifesta mais claramente são os sofrimentos. Enquanto estava nisso, o confessor veio chamar-me à obediência, e em parte pelos sofrimentos, e em parte porque o Senhor não me deixava. Não podia obedecer. Então lamentei com meu Jesus, dizendo: Senhor, como é que o confessor está nesta hora? Justo agora devia vir? E ele: Minha filha, deixe que fique um pouco conosco e que participe também em minhas graças. Quando alguém continuamente frequenta uma casa, participa do pranto e do riso, da pobreza e da riqueza. Assim é do confessor. Não participou de suas mortificações e privações, agora participa de minha presença. Então parecia que lhe participava a força divina, dizendo-lhe: a vida de Deus na alma é a esperança, e porquanto esperas tanto de vida divina, contens em ti mesmo. E assim como a vida divina contém potência, sabedoria, fortaleza, amor e outras coisas, assim a alma se sente irrigar por tantos fluxos, por quantas são as virtudes divinas. E a vida divina cresce sempre em ti mesmo. Mas se não esperas no espiritual, e pelo espiritual participará também o corporal, a vida divina se irá consumindo até apagar-se de tudo. Por isso espera sempre. Depois, com esforço, recebi a comunhão, e depois me encontrei fora de mim mesma e via 3 homens em forma de 3 cavalos indômitos, que desenfreados na Europa, fazendo tantos estragos de sangue, e parecia que queriam envolver como dentro de uma rede a maior parte da Europa em guerras encarniçadas. Todos tremiam à vista destes diabos encarnados,
e muitos ficavam destruídos. Trecho 38, 1 de maio de 1904. O olho que se deleita só das coisas do céu tem a virtude de ver Jesus, e quem se deleita das coisas da terra tem a virtude de ver as coisas da terra. Encontrando-me no meu habitual estado, estava pensando em Nosso Senhor, quando, tendo chegado ao Monte Calvário, foi despido de tudo e amargurado com fel, e rogava-lhe, dizendo: Adorável Senhor meu, não vejo em ti mais que uma veste de sangue adornada de chagas, e por gosto e deleite amarguras de fel, por honra e glória confusões, opróbios e cruzes. Não permitas que depois de que tu sofreste tanto, que eu não veja as coisas desta terra mais que como esterco e lama, que não me tome outro prazer que em ti só, e que toda a minha honra não seja outro que a cruz. E ele, fazendo-se ver, me disse: Minha filha, se você fizesse de maneira diferente, perderia a pureza do olhar, porque fazendo-se um véu à vista, perderia o bem de me ver, porque o olho que se recria só das coisas do céu tem a virtude de me ver, e quem se recria das coisas da terra tem a virtude de ver as coisas da terra, porque o olho, vendo-as diferentes do que são, vê-as e ama-as. Trecho 39, 28 de maio de 1904. A mortificação derruba tudo e imola tudo a Deus. Continuando meu habitual estado, e estando com suma amargura pelas contínuas privações de meu adorável Jesus, fez-se ver-me, dizendo: Minha filha, a primeira mina que se deve lançar no interior da alma é a mortificação. E quando esta mina se põe na alma, lança por terra tudo e imola tudo a Deus, porque na alma há como tantos palácios, mas todos de vícios, como seria o orgulho, a desobediência e tantos outros vícios, e a mina da mortificação, derrubando tudo, reedifica muitos outros palácios de virtudes, imolando-os e sacrificando-os todos à glória de Deus. Dito isto, desapareceu, e depois veio o demônio que só queria molestar-me, e eu, sem sentir medo, disse-lhe: O que ganhas em irritar-me? Quer aparentar ser mais valente? Toma um pau e golpeia-me até não me deixar sequer uma gota de sangue, entendendo, no entanto, que cada gota de sangue que derramo é um testemunho demais de amor, de reparação e de glória que intento dar ao meu Deus. E aquele: Não encontro paus para poder te golpear, e se vou buscá-lo, você não me espera. E eu: Vai então, que aqui te espero. E assim se foi, ficando eu com a firme vontade de esperá-lo, quando, com minha surpresa, vi que, tendo encontrado com outro demônio, iam dizendo: É inútil que voltemos, em que aproveita golpear se deve servir para o nosso dano e com nossa perda? É bom fazer sofrer quem não quer sofrer, porque este ofende a Deus, mas a quem quer sofrer, fazemo-nos mal com as nossas mãos. E não voltou, ficando eu mortificada. Trecho 40, 30 de maio de 1904. A paixão serve como veste ao homem, a soberba transforma em demônios as imagens de Deus. Encontrando-me em meu estado habitual, estava pensando e oferecendo a paixão de Nosso Senhor, especialmente a coroa de espinhos. Ele rogava que desse luz a tantas mentes cegas, que se fizesse conhecer, porque é impossível conhecê-lo e não amá-lo. Enquanto dizia isto, meu adorável Jesus saiu de dentro de mim e me disse: Minha filha, quanta ruína faz na alma soberba! Basta dizer-te que forma um muro de divisão entre a criatura e Deus, e de imagens minhas as transforma em demônios. E além disso, se tanto te dói e te desagrada que as criaturas sejam tão cegas que elas mesmas não entendam, nem vejam o precipício em que se encontram, e tanto deseja que eu as ajude, minha paixão serve como vestes ao homem,
que lhe cobre as maiores misérias, o embeleza e lhe restitui todo o bem que pelo pecado se havia tirado e perdido, pelo que eu te faço o dom de minha paixão, a fim de que te sirva a ti e para quem tu queiras. Ao ouvir isto, veio-me tal temor, vendo a grandeza do dom, e temendo que não soubesse usar este dom, e por isso desagradar ao mesmo doador, então disse: Senhor, não sinto a força de aceitar tal dom, sou muito indigna de tal favor. Melhor fique você, que é o tudo e tudo conhece. Conhece a quem é necessário e convém aplicar esta vestimenta preciosa e de imenso valor, porque eu, pobrezinha, que coisa posso conhecer se é necessário aplicá-lo a alguém, e eu não faço, que rigorosa conta não me pedirás? E Jesus: Não temas, o próprio doador te dará a graça de não ter inútil o dom que te deu. Acreditas tu que eu te faço um dom para te fazer mal? Não, jamais. Então eu não soube o que responder, mas fiquei espantada e em brasas, reservando-me para ouvir como pensava a senhora Obediência. Entende-se, no entanto, que este vestido não quer significar outra coisa senão tudo o que fez, mereceu e sofreu nosso Senhor, onde a criatura encontra o vestido para cobrir-se a nudez despojada de virtude, as riquezas para enriquecer-se, as belezas para tornar-se bela e embelezada, e o remédio para todos os seus males. Depois, tendo dito a obediência, me disse que aceitasse. Trecho 41, 3 de junho de 1904. Quem se deixa dominar pela cruz, destrói na alma 3 reinos maus que são o mundo, o demônio e a carne, e estabelece outros 3 reinos bons que são o reino espiritual, o divino e o eterno. Esta manhã, como não vinha o bendito Jesus, sentia-me toda oprimida e cansada. Depois, ao vir, disse: Minha filha, não queiras cansar-te no sofrimento. Faz como se a cada instante começasse a sofrer, porque quem se deixa dominar pela cruz destrói na alma 3 reinos maus que são o mundo, o demônio e a carne. Estabelece outros 3 reinos bons que são o reino espiritual, o divino e o eterno. E desapareceu. Trecho 42, 6 de junho de 1904. Ânimo, fidelidade e suma atenção se necessita para seguir o que a divindade obra em nós. Continuando o meu habitual estado, por pouco tempo se fez ver, desde dentro de meu interior primeiro, ele só e depois as 3 divinas pessoas, mas todas em profundo silêncio, e eu continuava ante sua presença com meu trabalho acostumado interior, e parecia que o Filho se unia comigo e eu não fazia outra coisa senão segui-lo, mas tudo era silêncio, e não se fazia outra coisa neste silêncio que fundir-se com Deus, e todo o interior, afetos, batimentos, desejos, respiros, converteram-se em profundas adorações à majestade suprema. Então, depois de ter estado um pouco tempo neste estado, parecia que as 3 falavam, mas formavam uma só voz, e me disseram: Filha querida nossa, ânimo, fidelidade e atenção, soma ao seguir o que a divindade obra em ti, porque tudo o que fazes não o fazes tu, senão que não fazes outra coisa que dar tua alma por habitação à divindade. Acontece-te a ti como a um pobre que, tendo um pequeno quartinho, o rei o pede por habitação, e ela o dá e faz tudo o que quer o rei. Então, habitando o rei aquele pequeno quartinho, contém riquezas, nobreza, glória e todos os bens, mas de quem são? Do rei. E se o rei quiser deixá-lo, a pobre, o que lhe resta? Fica-lhe sempre
sua pobreza. Amém, fiat. Continua no trecho 43.